Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 13 caminhos bem práticos para construir uma vida mais positiva. E a ideia central aqui é que a positividade não é algo que simplesmente acontece, sabe? É, na verdade, o resultado de hábitos e atitudes que podemos cultivar com intenção. Então, a pergunta que norteia toda a nossa análise é essa: será que dá mesmo para construir de propósito uma vida mais positiva? A fonte que estamos explorando hoje defende que sim, e com uma perspectiva bem interessante. Ela enxerga a positividade muito mais como uma habilidade que se desenvolve do que como um traço de personalidade que a gente tem ou não tem. Certo, vamos aprofundar um pouco. Antes de qualquer coisa, é fundamental a gente definir do que estamos falando quando dizemos positividade. Não é aquele otimismo cego, de jeito nenhum. A fonte chama de positividade construtiva. O que isso quer dizer? Quer dizer encarar os problemas de frente, sim, mas com um foco em soluções, naquilo que está ao nosso alcance e, o mais importante, nas oportunidades de crescimento que todo desafio carrega. E para organizar todas essas ideias, a gente vai se guiar por 4 pilares principais. Primeiro, o poder da mente. Depois, a conexão entre corpo e mente. Em seguida, como a gente molda nosso ambiente. E, por fim, o impacto das nossas conexões sociais. E aí a gente conclui com o caminho para a mudança. E começamos pelo primeiro pilar, o poder da mente. A lógica aqui é bem direta. Uma vida positiva começa de dentro para fora. Começa na maneira como a gente processa os nossos pensamentos e as nossas atitudes no dia a dia. Dentro desse pilar, a fonte destaca 5 hábitos mentais-chave. São práticas como a gratidão diária, que pode ser algo bem simples, como anotar 3 coisas pelas quais se é grato no dia, o uso de afirmações, o jeito de lidar com falhas, o ato de perdoar e a atenção plena, o famoso mindfulness. Cada um desses hábitos ajuda a construir uma base mental muito mais forte. Agora, o que é muito legal aqui é a diferença clara entre 2 mentalidades. A mentalidade que podemos chamar de derrotista encara um erro como o fim da linha. Já a mentalidade de crescimento, que é a que a gente busca, olha para o mesmo erro e enxerga algo totalmente diferente. Uma lição valiosa, uma oportunidade de ajustar a rota e tentar de novo, só que com mais sabedoria. E essa frase ilustra o ponto anterior de uma forma brilhante. A fonte traz o exemplo de Thomas Edison, que não via suas milhares de tentativas de criar a lâmpada como fracassos. Ele via como 1000 passos necessários para descobrir o que finalmente funcionava. Isso é a pura mentalidade de crescimento em ação. Seguindo em frente, vamos para o segundo pilar, a conexão corpo-mente. A ideia aqui é que nossa saúde física e nosso estado mental estão assim profundamente ligados. Cuidar de um é, na prática, cuidar do outro. Não tem como separar. E o ponto de partida é o sono. A fonte reforça que dormir de 7 a 9 horas por noite é simplesmente fundamental para a regulação emocional. Sabe por quê? Porque a falta de um sono de qualidade acaba amplificando o estresse e a negatividade. Depois vem o exercício. A atividade física libera endorfinas, que são conhecidas como hormônios da felicidade. Elas funcionam como verdadeiros antidepressivos naturais. A sugestão aqui é começar a ver o exercício não como uma obrigação chata, mas como um ato de autocuidado intencional com a nossa mente. E claro, a alimentação. O que a gente come afeta diretamente nosso humor. Uma dieta rica em alimentos naturais com ômega 3 e probióticos pode ajudar a combater a depressão e a ansiedade. A recomendação é bem clara: maneirar no açúcar e na cafeína para evitar aquelas quedas bruscas de energia que derrubam o humor junto. Chegamos ao terceiro pilar, moldando o ambiente. Agora o foco muda um pouco do nosso mundo interno para o mundo externo. A forma como a gente organiza o dia a dia, o que a gente consome de informação, as atividades que a gente escolhe, tudo isso tem um impacto direto no nosso estado de espírito. Então, um ponto crucial aqui é fazer uma espécie de curadoria do que a gente consome. A fonte sugere limitar a exposição a notícias muito sensacionalistas e, em vez disso, escolher ativamente o que entra na nossa mente. Trocar um feed negativo por podcasts, livros e artigos que de fato nos colocam para cima. Outra ferramenta poderosíssima para moldar nosso ambiente é o hobby. Ter uma paixão, algo que nos coloque naquele estado de flow, sabe? Aquela imersão total em que o tempo parece parar. Isso funciona como uma válvula de escape para o estresse e uma fonte incrível para recarregar a nossa energia positiva. Isso nos leva direto ao nosso quarto e último pilar, o impacto da conexão.
A grande sacada aqui é que positividade não é um esporte individual, sabe? Ela floresce de verdade quando é compartilhada. O conceito de contágio emocional é central aqui. A energia das pessoas ao nosso redor nos afeta, e muito. Por isso, uma das escolhas de maior impacto que a gente pode fazer é cultivar um círculo social com pessoas que nos apoiam, que nos inspiram otimismo, em vez daquelas que só nos puxam para baixo. E essa conexão não é só sobre receber, é sobre dar também. A fonte explica que praticar atos de bondade, mesmo os pequenos, como fazer um elogio sincero, libera ocitocina, o famoso hormônio do vínculo. Isso não só faz a outra pessoa se sentir bem, mas também reforça nosso próprio senso de propósito e bem-estar. É um ciclo virtuoso. Ok, a gente explorou os 4 pilares e os 13 caminhos. Agora, a grande pergunta é, como é que se começa? A parte final da nossa análise foca justamente nisso. Como a gente transforma essas ideias todas em ações concretas no dia a dia. E a recomendação é muito prática e, sinceramente, bem encorajadora. Primeiro, comece pequeno. Não precisa tentar implementar os 13 hábitos de uma vez. Escolha um, talvez 2. Segundo, consistência mais importante que intensidade. É a prática diária, mesmo que rapidinha, que constrói o progresso real. E terceiro, talvez o mais importante de todos, pratique a autocompaixão. Vão ter dias difíceis. O importante é entender que isso é uma jornada, não uma corrida desesperada pela perfeição. E para a gente fechar, fica essa reflexão final, inspirada diretamente na fonte. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é aquele único e pequeno passo que pode ser dado ainda hoje para começar essa construção de uma vida mais positiva? A resposta a essa pergunta é o começo de tudo. Muito obrigado por acompanhar esta análise